Olá, gente, seja bem-vinda a mais uma aula de Química. E na nossa aula dessa semana, nós vamos resolver questões que abordam aí as ligações químicas, tá? Separei umas questões para vocês lá do tópico Atividades Complementares da parte praticar. Então, observe lá as questões. Se tiverem alguma dúvida, a gente tira nas aulas online. Então, bons estudos e até mais. Primeira questão. Analise o texto a seguir e aí nos espaços aqui a gente vai completar com essas palavras aqui. E marcar a alternativa correta, né? Ele diz assim: durante o verão, verifica-se habitualmente tempestades em muitas regiões do Brasil. São chuvas intensas e de curta duração, acompanhadas muitas vezes de raios. No litoral, as tempestades constituem um risco para os banhistas, pois a água salgada é eletricamente condutora. Isso se explica pelo fato de a água salgada conter grande quantidade de íons, tá? Se ela é condutora, é porque ela contém íons nela presente, como o sódio O+, e o Cl-, que é o cloro, livres para transportar a carga elétrica no meio. Uma maneira de liberar essas partículas é dissolver sal de cozinha em um copo de água. Nesse processo, os cátions e ânions existentes no sal sofrem dissociação. Então, quando eu pego o sal de cozinha, coloco dentro da água, ele vai se dissolver. Cátions e íons se dissolvem, tá? Então, seria aqui a letra D. Terceira questão. O fluoreto de sódio é um haleto alcalino muito utilizado na prevenção de cáries e pode ser obtido a partir da reação do ácido fluorídrico com o carbonato de sódio. O tipo de ligação química existente entre o sódio e o flúor é... Gente, o sódio, ele é um metal e o flúor é um ametal. Então, a ligação de metal com ametal é ligação iônica. Olha essa quarta. A teofilina, um alcaloide presente em pequena quantidade no chá, é amplamente usada hoje no tratamento de asma. É um broncodilatador ou relaxante do tecido bronco, melhor que a cafeína e, ao mesmo tempo, tem menor efeito sobre o sistema nervoso central. Sabendo que a forma estrutural da teofilina essa é a forma estrutural. Aí, no nosso livro, veio um errozinho, né? Faltou bem aqui um traçozinho, vocês estejam observando. Posso afirmar que a fórmula molecular da teofilina é. Então, vamos lá, vou ensinar vocês como é que a partir de uma estrutura dessa, eu consigo encontrar a fórmula molecular. Aqui, ó, eu tenho carbono, nitrogênio, carbono ligado com hidrogênio, que é o carbono é um ametal ligado com hidrogênio, ametal, carbono ligado com outro metal, nitrogênio, carbono ligado com oxigênio, que é outro metal. Eu tenho aqui ligações covalentes, certo? Então, vamos aqui. Como é que você vai conseguir encontrar? Então, nessa fórmula, né, nessa estrutura aqui, todos os pontinhos aqui, ó, eu tenho um carbono, ok? Todos esses pontinhos aqui eu tenho um carbono. E você tem que lembrar que o carbono, ele faz 4 ligações para se tornar estável. Então, por exemplo, bem aqui nessa pontinha, eu tenho um carbono, beleza? Só que ele está fazendo uma, 2 ligações com esse nitrogênio e uma ligação com esse outro nitrogênio. Ele só está fazendo 3 ligações. Então, para ele se tornar estável, ele precisa se ligar com outro elemento, no caso, o hidrogênio, um outro hidrogênio. Então, eu sei que aqui vai ter um hidrogênio oculto. Então, você tem que ir raciocinando. Então, vamos contar, ó. Eu quero saber na minha fórmula da teofilina quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos nitrogênios e quantos oxigênios. Carbono, aí você vai contando, ó, tem 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. 7 carbonos. Quantos hidrogênios? Eu tenho 3, 6, 7 e 8 desse carbonozinho aqui. Então, eu tenho 8 hidrogênios. Quantos nitrogênios? 1, 2, 3, 4 nitrogênios. E quantos oxigênios? 1, 2. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, a partir dessa quarta questão, você consegue fazer a quinta questão. Sexta questão. Diz assim: os átomos se combinam por meio de ligações químicas. Em relação a essas ligações, é correto afirmar que, letra A, acontecem ligações covalentes na água, verdade, né, o H2O, pois há compartilhamento de elétrons entre átomos de hidrogênio e oxigênio. Essa letra A aqui, ela já é verdadeira, tá? Então, vamos ver porque as outras são falsas. Os átomos estão arranjados em uma rede de ligação metálica, na ligação metálica, com alternância de espécies com cargas positivas e negativas, não. A ligação metálica eu tenho que fica lá os cátions, né, em ordem, e tenho um mar de elétrons livres. Então, não tem essa alternância aqui, não. Letra C. Todas as ligações químicas envolvem troca ou compartilhamento de elétrons com aumento de energia em relação ao átomo separado? Não. Não. D. A ligação iônica é caracterizada por interações entre cátions carregados negativamente. Os cátions a gente sabe que é carregado positivamente e os ânions carregados positivamente. Isso aqui está falso. Então é a letra A. Sétima questão. Diz assim, ó, o óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante, foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias. Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência de motores de combustão interna. Abaixo está representada uma possibilidade da estrutura de Lewis dessa molécula. Então, eu tenho aqui, ó, uma representação da molécula do óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante. De acordo com a fórmula apresentada, marque a opção que descreve corretamente as ligações existentes no N2O. N2O, não, 2 nitrogênios e 1 oxigênio. Olha só, essa questão aqui ela é bem simples, tá? Então, vamos ver aqui, ó, uma ligação iônica e 2 ligações covalentes. Então, vamos analisar. Nitrogênio e nitrogênio faz uma ligação aqui, não é isso? Nitrogênio é ametal, nitrogênio é metal. Então, dois ametais fazendo ligações, eu tenho uma ligação aqui covalente. Que tipo de ligação covalente? Uma ligação covalente tripla, porque compartilha 3 pares de elétrons. Nitrogênio e oxigênio, também os dois são ametais. Eles também vão fazer uma ligação covalente, tá? Mas aqui somente o oxigênio compartilha pares de elétrons, porque o nitrogênio já está estável, porque ele já compartilhou 3 elétrons com esse outro nitrogênio aqui. Então, aqui é a chamada ligação covalente dativa, tá? Mas compartilhando apenas um par de elétrons. Então, vamos ver aqui a alternativa certa. 2 ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. Verdadeira é a letra B. Porque essa ligação aqui entre nitrogênio e oxigênio, que é a ligação covalente dativa, vai compartilhar apenas um par de elétrons. Então, é a ligação simples. Então, a letra B.